Como pode estar faltando container se a atividade voltou apenas ao nível pré-pandemia? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Está acontecendo uma inédita falta de containers no mundo todo. O container se tornou essencial para a exportação de um sem número de produtos, eletrônicos até carne. Tanto os portos quanto os navios, hoje em dia, são focados no transporte de container, de forma que, sem ter container para embarcar a carga, não há alternativa para tal transporte. Como é esperado, isso está levando a um aumento do custo do transporte marítimo sem precedentes. Mas pior, não apenas o custo está alto, mas existe uma alta incerteza no negócio. Pode ser que a sua encomenda não chegue no prazo porque ficou parada esperando o container em algum lugar do mundo. Pior para nós brasileiros, nenhum navio quer chegar num porto e ter que esperar para aparecer container para ele carregar. Então, as grandes companhias marítimas estão concentrando suas frotas nos mercados mais aquecidos, Estados Unidos, Europa e Ásia, deixando de passar pelo Brasil e vários outros países para evitar o risco de ter que ficar esperando container. Tudo isso está tornando o comércio internacional um jogo de adivinhação. Quando a minha carga vai chegar? Quando ela vai sair do porto? Quanto eu vou ter que pagar? Pior de tudo, não há previsão de normalização disso. Agora, como chegamos nesse ponto? A economia reaqueceu após a pandemia, é verdade, mas está em níveis apenas um pouco superiores ao que estava antes da pandemia. Como pode, de uma hora para outra, o número de containers no mundo, que era suficiente para um monte de coisa antes da pandemia, agora não é mais suficiente? A explicação para essa falta de containers, como é esperado, é mais um reflexo das medidas tomadas para conter a pandemia em 2020. Mas para entender o motivo dessa falta, precisamos entender como o container funciona. O container é uma daquelas ideias que parecem óbvias em retrospecto, mas que ninguém havia pensado nela até o pós-guerra, nos anos 1950. Existem vários tipos de cargas que são transportadas em navios. Alguns navios são chamados graneleiros porque tipicamente transportam minérios ou grãos a granel. Os petroleiros levam petróleo líquido. Navio para transporte de automóveis são verdadeiras garagens flutuantes. Mas para outras cargas, como eletrônicos, roupas, móveis, carne, etc., praticamente qualquer outra coisa, não havia uma solução muito boa até então. Haviam, lógico, os navios de carga na época, e cada fabricante colocava sua carga em caixas de tamanhos diferentes, mas carregar e descarregar tais navios era uma operação extremamente demorada, porque não havia outra opção que não fosse levar as caixas individuais para dentro do navio e depois para fora do navio. Foi então que, em 1956, Malcolm McLean teve a ideia do container padronizado. Ao invés de cada indústria, cada fabricante criar suas caixas para o transporte marítimo em tamanhos diferentes e com características diferentes, ele bolou a ideia do container padronizado. Os containers que usamos hoje possuem o tamanho de 8 por 8 pés e comprimento de 20 ou 40 pés, o que dá aproximadamente 2,5 por 2,5 metros, 6 ou 12 metros de comprimento. Existem alguns outros tamanhos, mas esses são os fundamentais. Um container de 6 metros é chamado TEU, 20 Feet Equivalent Unit, ou unidade equivalente a 20 pés. Portanto, um container de 40 pés significa 2 TEU, e isso tudo facilita o cálculo todo do tamanho do navio e do armazenamento dos containers. De fato, McLean pegou a ideia dos trens, que já usavam containers antes, embora com dimensões diferentes. A ideia foi padronizar um tamanho que fosse adequado aos navios e, ao mesmo tempo, pudesse ser colocado em outros modais, como trens e caminhões. Em 1956, ele converteu um antigo navio de guerra no primeiro navio porta-container, e a ideia explodiu a partir daí. É fácil entender porque o container revolucionou o comércio mundial e o transporte de produtos. Um navio é algo bastante caro. Para justificar seu preço, ele precisa ser usado o máximo de tempo possível. Qualquer tempo que um grande navio fica parado no porto, ele está se depreciando, se desgastando e não está gerando dinheiro. A operação de carregar e descarregar bens não a granel no porto era extremamente demorada, com caixas de tamanhos diferentes, e o navio ficava vários dias parados entre a descarga e a nova carga. Com o container, esse processo de colocar a carga no container pode ser feita antes do navio chegar no porto. Quando o navio atraca, é muito rápido colocar apenas os containers no navio, com os guindados
guindastes apropriados e o navio pode seguir viagem logo em seguida. Da mesma forma, a descarga do navio é só tirar o container. Depois, o processo de tirar os bens de dentro do container pode ser feito com mais calma no próprio porto. Inclusive, se os produtos tiverem que ser colocados em caminhões e trens, o container pode ser colocado inteiro ali, ganhando ainda mais tempo. Com a padronização do tamanho do container, os navios passaram a ser fabricados em dimensões apropriadas. Da mesma forma, os guindastes de portos passaram a ser feitos nos tamanhos certos. A padronização permitiu a otimização de várias funções do processo. Hoje em dia, 90% de toda a carga não a granel do mundo é transportada usando containers. E você paga hoje muito mais barato por importações graças a essa ideia. Isso traz como vantagem todas as otimizações que colocamos, mas gera alguns desafios. Como falamos, hoje, se você não tiver um container, você não importa nem exporta. Nem que você queira, não existem mais navios para transportar carga fora de um container. Mas tem um outro problema muito maior nesse negócio: a logística do container em si. Tudo funciona bem se cada porto receber e enviar um número equivalente de containers. Mas não é isso que acontece muitas vezes. Por exemplo, o Brasil exporta para a China principalmente grãos, aço e minérios, que não são transportados em containers, ou carnes e vegetais que são transportados em containers refrigerados, mas recebe da China roupas, eletrônicos e bugigangas em geral, que vêm para cá em containers normais. Portanto, o container normal sai da China, chega no Brasil e fica no porto. Da mesma forma, o container refrigerado sai do Brasil, chega na China e fica lá. Desse jeito, a tendência seria acumular containers diferentes em locais diferentes, o que causaria um problema mais adiante. Lógico, para evitar esse tipo de problema, existe todo um planejamento. O navio sai daqui, passa por algum outro porto que tenha produtos em container, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, para minimizar o tempo de viagem do container vazio. Os containers refrigerados também passam por outras rotas de forma a minimizar também o tempo que viajam vazios até retornarem ao Brasil. Existe todo um planejamento mundial para a logística do container em si, que visa redistribuir os containers em vários portos do mundo, de forma que ninguém fique com container em excesso, requerendo apenas um mínimo tempo de viagem do container vazio. É um equilíbrio delicado que havia antes da pandemia, com cuidadoso planejamento das rotas e movimentações de cada container. O que aconteceu na pandemia? Bem, empresas e escritórios no Ocidente foram fechados. Eu não tenho os números aqui no Brasil, mas imagino que sejam semelhantes aos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as exportações caíram 25% em março e abril de 2020. As importações também caíram, mas caíram bem menos, caíram só 17%. Na China, ao contrário, as importações caíram 6% e as exportações subiram 1% nesses meses. Repare como essa mudança repentina fez acumular em containers nos portos americanos e europeus no ano passado. Pior, em julho do ano passado, a China voltou praticamente ao normal, enquanto o resto do mundo continuava parado. A exportação caiu muito, mas a importação caiu menos. Lembra aquele planejamento cuidadoso para não acumular container em nenhum porto? Pois é, o fato é que os containers começaram a acumular em portos errados. Como a pandemia havia diminuído a demanda por transporte, esse desarranjo de containers não impactou ninguém durante um tempo. Quando a atividade voltou ao normal, agora em 2021, todos foram pegos no contrapé. Portanto, o problema não é que o número de containers tenha diminuído muito ou que a demanda por eles tenha aumentado muito. Os números são mais ou menos os mesmos de antes da pandemia. O problema é que os containers estão nos lugares errados. E como são muitos, isso vai custar um bocado de dinheiro transportando container vazio para resolver o backlog de logística dos containers neste momento. Esse foi o principal problema. O número total de containers no mundo é mais ou menos o mesmo, mas eles estão nos lugares errados. Bem, o número é mais ou menos o mesmo, mas o fato é que, com a diminuição do tráfego no ano passado, menos encomendas, menos containers novos foram criados em 2020. Ao mesmo tempo que muitos containers velhos deixaram de ser usados. Containers, como qualquer outra coisa, têm uma vida útil. Portanto, o fato de ninguém investir durante a pandemia acabou diminuindo um pouco o número de containers também. Isso também contribuiu alguma coisa. E não para aí, alguns outros fatos também pioraram a situação. A interrupção do canal de Suez com o navio Evergreen
no início deste ano, levou a vários navios atrasados em suas viagens. Embora já tenha passado algum tempo, só agora estão chegando os últimos navios atrasados derivados do backlog da passagem por lá. Muito pior, algumas medidas de lockdown recente pelo governo chinês, fechando alguns portos importantes por lá, fizeram com que vários navios ficassem parados aguardando para poder descarregar e recarregar. Não eram poucos navios. No pior momento, 276 navios ficaram nessa situação, com 2,4 milhões de TEUs parados aguardando liberação. Lembre-se, embora descarregar e carregar novamente container seja rápido, não é imediato. Até conseguir limpar todo esse backlog pode levar bastante tempo. Além disso, há problemas também nos portos americanos. Greves e faltas de funcionário, devido a mandados de vacina e outros motivos, têm tornado os portos americanos menos eficazes. Estão sofrendo com falta de pessoal. Ao final, essa crise aumentou o custo do transporte marítimo, o custo do container na Ásia e o custo de todas as coisas no mundo todo em geral. Pode esperar, esse custo vai chegar para você pagar em algum momento. A coisa vai acabar mais adiante, eventualmente se resolvendo, mas não será algo rápido. Mais uma amostra de como medidas tomadas por governo de forma precipitada e sem avaliação adequada das consequências podem levar prejuízos enormes por um tempo muito longo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi sugerido por Mr. Tabaxon, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!